Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos falar agora, dentre as contribuições que financiam o regime próprio de previdência social, vamos falar das contribuições do servidor ativo. Vem comigo. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando do regime próprio de previdência social, tá? Não é do regime geral, não. Regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Vamos começar falando da contribuição do servidor ativo, aquele servidor que está em atividade. Qual é o valor da sua contribuição, tá bom? Muito bem, vamos lá. Lembrando que as principais disposições, como nós mencionamos, né, sobre regime próprio de previdência, estão no artigo 40 da Constituição Federal de 88. É lá no artigo 40 da Constituição Federal de 88 que vocês encontram as normas basilares aí da parte de regime próprio. E depois a gente entra, claro, na leis e outras normas que detalham ainda mais essa questão, inclusive a emenda constitucional 103 de 2019. Mas o artigo 40, que trata do regime próprio, o artigo que trata na Constituição do regime próprio é o artigo 40. Seguindo, vamos falar agora das contribuições dos servidores ativos. Vem comigo. Para falar da contribuição dos servidores ativos, nós vamos para a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, ok? E vamos lá para o artigo 11 dessa emenda constitucional 103 de 2019, que fala expressamente sobre a contribuição dos servidores ativos. Pois bem, esta contribuição ela era de 11%, mas não é mais 11%. A contribuição base era 11%. De acordo com o artigo 11 da emenda constitucional 103 de 2019, diz o seguinte: até que entre em vigor uma lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária, de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887 de 2004, ou seja, as alíquotas do regime próprio a alíquota do regime próprio de previdência social da Lei 10.887 de 2004 estava em 11%, mas a reforma da Previdência disse que essas alíquotas que tratam os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887 de 2004, até que alguma lei venha e altere, ela passa a ser de 14%. Então nós temos uma alíquota base de 14%. Não quer dizer que a alíquota P será apenas 14%. Esta é a alíquota base, ok? Da contribuição do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais. Então nós temos aqui a Lei 10.887 de 2004, que tinha estabelecido como alíquota base para os servidores públicos federais a alíquota de 11%. Com a reforma da Previdência, esta alíquota base dos servidores públicos federais foi para 14%, mas como nós vimos que ela poderá ser progressiva, eu vou mostrar para vocês quando essa alíquota vai ser acima de 14%, quando ela vai ser 14% e quando ela vai ser abaixo de 14%. Detalho tudo isso para vocês. Vamos continuar. Muito bem. Olha só sobre redução e majoração da alíquota. A alíquota prevista, que vocês sabem que a alíquota prevista pela reforma da Previdência e até que alguma lei altere esta alíquota, ela é de 14%. Esta alíquota de 14%, ela pode ser reduzida, sim, e ela pode ser majorada, sim, a base legal está aqui, ó, ok? Considerando o valor da base de contribuição, ou seja, quanto maior a remuneração, maior a alíquota, quanto menor a remuneração, melhor a alíquota, né? Ou de acordo com o benefício recebido, no caso aí dos proventos de aposentadorias e pensões. Nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, como vocês estão vendo aqui em cima, da emenda constitucional 103 de 2019, cujos valores que eu apresento para vocês no próximo slide estão atualizados até 2024, ok? Então, atualizados aqui em 2024 e se encontram no slide a seguir. Então veja, nós temos a alíquota base de 14%. O parágrafo 1º do artigo 11 da emenda constitucional 103 de 2019 diz o seguinte: sabe aquela alíquota base que vocês sabem que é 14%? Ela pode ser majorada, no caso de majoração da base de contribuição, ou reduzida,
esta alíquota no caso de redução da base de contribuição, tá certo? E vocês vão ver como é que está isso hoje, né? Como é que está para o ano de 2024. Lembrando que esses valores vão sendo alterados, né, a cada ano, mas não se preocupem, porque mesmo havendo alteração de valores, isso é irrelevante para a prova. A prova não quer que ninguém memorize as faixas de valores a cada ano que vai se alterando. Então, fiquem tranquilos em relação à eventual mudança de ano. Mudou para 2025? A aula perdeu a validade? Não, né? Aqueles valores não interferem na sua prova. O que eu quero que vocês saibam é que a alíquota de 14%, ela pode ser majorada ou reduzida de acordo com a base de contribuição. Vamos ver como é que está hoje, apenas por curiosidade. Olha só. Aplicando-se as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019 e considerando os valores atualizados, né, bem como o valor do salário mínimo vigente, tudo para 2024, o que a gente tem? Bom, eu vou começar do meio, ó. A alíquota base para o servidor público é 14%. Mas só vai pagar 14% o servidor público que tiver nessa faixa aqui, ó, do meio. Para faixas anteriores, né, os valores que ele receba anteriormente, ou até o salário mínimo, ele paga 7,5%. Sobre os valores aqui, acima de um salário mínimo e até o valor previsto aqui na segunda faixa, ou até um salário mínimo primeira faixa, o que ele receba dentro da segunda faixa, aplica-se 9%. O que ele recebe dentro da terceira faixa, aplica-se 12%. Aquela alíquota básica só se aplica ao que está nessa faixa intermediária. Quem recebe o valor aqui da quinta faixa sobre esse valor, nesse intervalo, será a alíquota de 14,5%. Sobre o sexto intervalo de valores aqui, a alíquota será 16,5%. Na sequência, sobre o sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobre o sétimo intervalo, 19%. E para quem receba acima de um determinado valor, que em 2024 está em R$ 52.000,54, a alíquota sobre o que supera fica em 22%. Então vejam que aquela alíquota padrão, ela teve situações em que ela reduziu e teve situações em que ela aumentou. Perfeito? Então vejam, pessoal, nós temos uma alíquota base de 14%, poderia ser 14% para todo mundo. Mas como a Constituição fala que as alíquotas poderão ser progressivas, e para a União elas são progressivas, esses 14%, eles começam em 7,5%, depois primeira parte da remuneração 7,5%, quem supera vai para 9%, quem supera a próxima faixa vai para 12%, sempre as alíquotas são aplicadas, não é uma alíquota única aplicada sobre todo o valor, não. A cada alíquota é aplicada sobre a respectiva faixa de valores que se encontrem no intervalo mencionado. Por exemplo, até um salário mínimo aplica 7,5%. Acima de um salário mínimo e até o segundo limite, aplica-se 9%. O que ele receba acima do segundo limite e abaixo do terceiro limite, aplica-se 12%. Depois vai para 14%, depois vai para 14,5%, 16,5%, 19% e 22%. Né? Essas alíquotas são aplicadas de forma progressiva. Conforme a remuneração vai aumentando, as faixas aplicadas por parcelas da remuneração vão aumentando também. Um exemplo. Imagine um servidor que ganhe R$5.000. Ó, R$5.000 é esta faixa do meio aqui. Se ele ganha R$5.000, não vai aplicar 14% sobre os R$5.000. Não. Vai aplicar 7,5% sobre uma parte, vai aplicar 9% sobre outra parte, 12% sobre outra parte e 14% até chegar nos 5.000. Mesma coisa, o cara ganha R$60.000. Vai aplicar 22% sobre tudo? Não. Vai aplicando um pouco, um percentual sobre os valores que estão dentro de cada faixa e apenas sobre o que supere os R$52.000,54 em 2024 é que sofrerá aí a alíquota de 22%, mas não sobre tudo, apenas sobre o que superar esta faixa. Entenderam, pessoal? Então, gravem isso. A alíquota base de 14%, ela pode ser reduzida ou majorada. E aqui ela foi, tá? Nos termos da Emenda Constitucional 103 de 2019, esses valores passam a ter a alíquota base de 14%, situações em que a alíquota é menor, situações em que a alíquota é maior, sempre aplicada de forma progressiva.
Vamos continuar, vem comigo. Olha só. Aquelas alíquotas que eu mencionei no slide anterior, elas são aplicadas sobre qual valor? Sobre o valor chamado base de cálculo, né? O valor que vai sofrer a incidência daquela alíquota para o cálculo da contribuição do servidor ativo é a base de cálculo do servidor ativo, a base de contribuição. Vamos ver o que entra, o que não entra? Vem comigo. Olha só, a base de cálculo da contribuição social do servidor público ativo para a manutenção do regime próprio da União. Nós estamos falando das regras da União, ok? E depois eu passo para vocês as regras específicas dos estados, DF e municípios. Estou falando da regra da União, que é a regra que a gente passa aqui para vocês, que é a regra da emenda constitucional, que são as regras gerais. E depois eu digo para vocês como pode ser pela lei dos estados, DF e municípios. Vamos seguir. Pois bem, servidor público ativo, regime próprio da União. A base de contribuição qual é? Vamos lá. A totalidade da base de contribuição, a base de cálculo será a totalidade da base de contribuição em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição da FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Privada Complementar dos Servidores Públicos Federais. E o servidor não tiver feito opção por ele. Fiquem tranquilos que nós teremos aqui tópicos da nossa aula em que eu vou detalhar essa questão aí dos servidores públicos antigos que optaram pelo regime de previdência complementar, dos servidores públicos antigos que não optaram, dos servidores públicos novos, né, que optaram, que não optaram. Tudo isso nós vamos aprender aqui. Mas vamos lá. Para servidor público antigo, né? Antigo quanto? Antes da instituição, né, da publicação do FUNPRESP. O FUNPRESP é o Fundo de Previdência Complementar dos servidores públicos do Executivo, servidores públicos federais. Pois bem, tem o do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, mas FUNPRESP é dos servidores públicos federais. É um regime de previdência complementar. Para os servidores que entraram em data anterior à publicação da lei deste regime de previdência complementar e não optaram, tiveram a opção de optar por manter o regime antigo ou por aderir ao regime de previdência novo. Se eles não optaram pelo regime de previdência complementar, eles mantiveram o regime antigo e não quiseram alterar, eles contribuem sobre a totalidade da base de contribuição. Ou seja, se ele ganha 20, contribui sobre 20. Se ele ganha 30, contribui sobre 30. Se ele ganha 40 mil por mês, contribui sobre 40. Ok? Claro que ele vai receber o benefício, ele vai recontribuir sobre tudo, mas vai receber o benefício também sobre tudo no futuro, quando se aposentar, mas a gente chega lá. O que eu quero que vocês saibam é, aquele servidor antigo, ou seja, que entrou no serviço público antes da publicação da lei que instituiu o regime de previdência complementar. Se ele, portanto, era anterior à lei que instituiu o regime de previdência complementar e não optou pela nova regra, mas optou por manter a regra antiga, que é a que ele já tinha, ele vai se aposentar integral, mas ele vai ter que contribuir sobre a sua base de contribuição total também. Se ele ganha 40 mil por mês, vai contribuir sobre a base de 40 mil. A opção foi dele. Mas vamos seguir. Será a base de cálculo, então, nesse primeiro caso, sobre toda a base. No segundo caso, será sobre parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Bom, agora nós temos duas situações. Nós temos a situação número 1 e temos a situação número 2.1 e a situação 2.2. Né? Vamos começar aqui de 2. Temos então a situação 1 e a 2.1 e a 2.2. Muito bem. A situação 1, servidor público que entrou no serviço público antes da publicação da lei que instituiu o regime de previdência complementar, não optou por ela, segue a regra 1. A base é o valor total, a contribuição total. No caso do 2.1, nós temos o caso
de um servidor público que ingressou quando? Vamos lá. 2.1. Ele ingressou no serviço público, assim como o da situação 1, até a data de instituição do FUNPRESP, igualzinho o caso 1. Só que aqui a diferença é que ele optou por aderir a este regime de previdência complementar. Então, vamos lá. O caso 2.1 é de um servidor público antigo também, mas diferente do caso 1. O caso 1 era um servidor antigo, e quando eu falo antigo, é antes da publicação da lei que instituiu o FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar para os Servidores Públicos Federais. Então vamos chamar isso de antigo apenas. O servidor público antigo, no caso 1, ele optou por permanecer com a regra antiga. Então ele vai contribuir sobre tudo. Na regra 2.1, aqui ó, que nós estamos vendo agora, ele também é um servidor antigo. Só que ele optou por trocar a regra antiga pela regra nova. Aí ele só vai pagar a contribuição sobre a parcela que não exceda o teto do regime geral. Por exemplo, se ele ganhar 40 mil, ele não contribui sobre 40 mil. Ele contribui até, no máximo, sobre o teto do regime geral de previdência. Então, quem era antigo e optou por permanecer com a regra antiga, se ganhar 40 mil, contribui sobre 40 mil. Mas quem era servidor público antigo e optar pela regra nova, né, aderir ao fundo de previdência complementar, ele pode optar? Né, tem prazo para optar? Pois bem, houve prazo aí para que ele pudesse optar. Neste caso, se ele optou, o que é o meu caso, eu sou um servidor anterior à lei que instituiu o FUNPRESP, e por 1001 razões calculadas para mim, eu optei por aderir à nova regra ao Fundo de Previdência Complementar. De forma que eu não contribuo mais. Vamos dar um exemplo. Se eu recebo 40, não contribuo sobre os 40. Neste caso, hipoteticamente, recebendo 40, eu contribuo só até o máximo do regime geral de previdência, sobre o teto do regime de previdência, e não contribuo sobre todo o resto. Então, tem essa questão, tá bom? Agora, é claro, se eu contribuo até o teto do regime geral, eu só vou poder receber benefícios do regime próprio que também sejam até o teto do regime geral. Mas aí entra outras questões, né? Aí entra o direito a um benefício especial para quem já contribuía no regime próprio. Aí entra também o valor que eu vou receber pelo regime de previdência complementar. Somando tudo isso, né? Em muitos casos, assim como o meu, a gente acaba atingindo a remuneração integral e às vezes até mais do que ela, contribuindo bem menos para a previdência, já que a gente vai limitar a nossa contribuição previdenciária apenas ao teto do regime geral e não sobre toda a base de contribuição. Vamos para a situação de número 3, vem comigo. Situação de número 3. Estamos falando agora de uma situação do segurado que ingressou no serviço público já posteriormente à data da instituição do FUNPRESP. Ou seja, vamos supor que você entra no serviço público agora, hoje. Entrou no serviço público em 2024. Neste caso, pessoal, né, independentemente de qualquer adesão a qualquer regime de previdência, não tem opção, na verdade, né? Ingressou no FUNPRESP, optando ou não pelo regime de previdência complementar, a base de cálculo dele será apenas a parcela que não supere o teto. Então veja, vamos imaginar alguém que vai entrar no serviço público hoje, nunca foi servidor público, vai entrar agora. Ora, se ele entrar agora, ele não tem como optar pela regra antiga. Ele vai pegar apenas a regra atual, podendo aderir ou não ao regime de previdência complementar. Ele pode ficar só com o regime próprio, sem a previdência complementar, ou ele pode ficar com o regime próprio, limitado ao teto do regime geral, e optar pela complementar. Mas veja, em qualquer caso, né, o novo servidor que ganhar 40 mil reais, vamos supor que você entra, você mesmo, tá aí, entra no serviço público e ganha 40 mil reais por mês. Você não tem a opção de contribuir sobre os 40 mil. Para receber 40 no futuro. Não, você não tem nem essa opção. Se você hoje entrar no serviço público, né, pela primeira vez ganhando 40 mil, você vai recolher para o regime próprio apenas uma contribuição até o limite, até o teto do regime geral. O mesmo teto aplicável, se o teto do regime geral é 7 mil, você vai contribuir sobre 7. Se for 7,5, você contribui sobre 7,5. Quando o teto do regime geral chegar a 8, a sua contribuição somente será sobre 8. Mesmo você ganhando 40, 50,
ou qualquer outro valor acima do teto, tá bom? Então qualquer valor que você, novo servidor, entre ganhando, né? Entra ali para o INSS ganhando 10 mil, 12 mil, 15 mil. Mesmo assim, a sua contribuição não será sobre os 10, 12, 15. Será sobre o teto do regime geral de previdência. Mesmo você estando no regime próprio, a sua contribuição para o regime próprio não é para o regime geral. Você contribui para o regime próprio. No entanto, o teto sobre o valor máximo, portanto, que você irá contribuir é o mesmo valor que se aplica para o regime geral. Cuidado! Você não está contribuindo para o regime geral. Você está contribuindo para o regime próprio, limitado ao mesmo valor que limita as contribuições do regime geral. Perfeito? Que é o teto dos benefícios do regime geral. Então, nós temos três situações. A situação do antigo, que optou pela regra antiga, contribui sobre tudo. E temos a opção do antigo, que optou pela regra nova, igualmente o novo, que não tem o que optar ali, vai ser a regra nova, que ambos vão recolher apenas sobre um valor limitado ao teto do regime geral. Combinado? Depois ainda vou detalhar ainda mais isso para vocês. Vamos seguir. Olha o que diz aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal entende que somente parcelas incorporáveis ao salário do servidor devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária. Apenas as parcelas que se incorporam ao salário do servidor. Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal entende que não incide contribuição previdenciária sobre os seguintes valores. Horas extras, não incide no regime próprio, no regime geral incide. Adicional noturno não incide no regime próprio. Não se esqueçam que no regime geral incide, mas estamos falando do regime próprio. Adicional de insalubridade, tá certo? Não incide, né? E o terço constitucional de férias também não incide. Então, ao invés de pôr o tracinho aqui, eu vou pôr não, ó. Ele entende que não incide, ó. Não incide. Então, no regime próprio de previdência social, não incide. Adicional noturno para o regime próprio de previdência social, não incide. Insalubridade para o regime próprio de previdência social, não incide. Terço constitucional de férias, aqui no regime próprio de previdência social, não incide. Ok? Então, pessoal, não confundam com o regime geral. No regime geral, essas parcelas integram o salário de contribuição e sofrem incidência. Aqui não. No regime próprio de previdência, estas parcelas aqui, horas extras, adicional noturno, insalubridade e também o terço constitucional de férias, não sofrem incidência, não fazem parte da base de contribuição do regime próprio de previdência social. Lembra que eu falei que a alíquota base era 14%, mas para os servidores públicos federais, né, a alíquota pode aumentar em alguns casos, diminuir em outros? Pois é, nós vamos ver que estados, DF, municípios, eles podem estabelecer esta alíquota, tá certo? E neste caso pode ser progressiva ou não. Tem municípios que a alíquota é 14% fixa, né? Tem estados também que 14% fixa, não é progressiva. Há estados em que a alíquota é progressiva, ou seja, cada regra é uma regra, depois eu passo para vocês cada regra de cada situação. Vamos seguir. Como é que funcionam as alíquotas? Agora eu vou explicar para vocês. Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A gente estava vendo só a alíquota, né, da União. Bom, os estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham regime próprio, né, vou fazer um asterisco aqui, ó. Todos os estados têm regime próprio, o DF também tem. Municípios que tenham regime próprio, né, eles têm que estabelecer por lei a alíquota dos seus servidores. Só que a alíquota dos estados, do DF e do município não poderão ser inferiores à da contribuição dos servidores da União. Esta é a regra. A regra é o seguinte. Qual é a regra? Qual é a alíquota base para os servidores públicos da União? 14%. Então, em assim sendo, em regra, estados, Distrito Federal e municípios que tenham regime próprio não poderão estabelecer para os seus servidores, em regra, porque tem exceção, a alíquota inferior a 14%. Por quê? Se a alíquota da União é 14%, então os outros entes
não podem estabelecer para os seus servidores alíquota abaixo de 14%. Pode ser igual ou superior. Abaixo não. Só tem uma exceção, vamos ver. Exceto, agora vem a exceção, se demonstrarem que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial a ser equacionado. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é déficit atuarial? Nós comentamos aí no início da aula, né, no início do curso do regime próprio, e eu acabei não aprofundando, que o regime próprio deve preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. O que significa isso? Equilíbrio financeiro significa que as entradas devem cobrir as saídas. O equilíbrio financeiro significa as receitas devem ser suficientes para as despesas. O regime próprio, né, com equilíbrio financeiro, ele recebe contribuições que igualam ou superem os benefícios a serem pagos aí, as despesas, portanto, do regime. Ok? Então o regime, aí o equilíbrio financeiro é dentro do mesmo exercício o ajuste do que entra cobrir o que sai. E o que é um equilíbrio atuarial? Equilíbrio atuarial significa você ter uma projeção para os demais exercícios de receitas e uma projeção para os demais exercícios de despesas que torne aquilo uma projeção de futuro equilibrada. Ou seja, projetando o que deve receber para o futuro e o que deve pagar no futuro, o equilíbrio deve permanecer. A partir do momento em que se verifique que no futuro as despesas vão aumentando, as receitas vão caindo, e vai chegar um momento em que as receitas não serão suficientes para arcar com as despesas, temos aí um desequilíbrio atuarial, ou seja, um desequilíbrio projetado para o futuro. Se o desequilíbrio é no mesmo exercício financeiro, é um desequilíbrio financeiro. Quando o desequilíbrio é projetado para o futuro, é um desequilíbrio atuarial. Tem que ter um equilíbrio financeiro, tem que ter um equilíbrio atuarial. Ou seja, projeções de receitas para o futuro devem ser suficientes para arcar com as despesas projetadas para o futuro. Pois bem, eu disse para vocês que, em regra, estados, DF e municípios não poderão instituir para o seu regime próprio de previdência uma alíquota cobrada dos seus servidores menor do que aquela cobrada pelos servidores da União. Hoje, a União cobra 14%, então, a princípio, estados, DF e municípios, né? O DF é o Distrito Federal, então estados, Distrito Federal e municípios não podem ter aí alíquota inferior à da União, portanto, não podem ter alíquota inferior a 14%, tem que ser igual ou maior. Eu disse que tem uma exceção. Que exceção é essa? Agora a gente volta para o slide. Olha só, se este estado, o Distrito Federal ou o respectivo município comprovar, demonstrar que não possui déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese em que, neste caso, a alíquota poderá ser inferior ao da União, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, esta alíquota nunca poderá ser inferior à alíquota do regime geral de previdência social. Então vamos lá. Pessoal, vamos imaginar que um determinado município comprova, demonstra, por meio de estudos, que do jeito que está hoje, ela não tem qualquer risco de desequilíbrio atuarial. Ela está provando que tem muito mais entradas do que saída. Vai cada vez sobrar mais dinheiro, tá uma beleza. Neste caso, devidamente demonstrado e comprovado, aí para este município, estado ou Distrito Federal, que comprovar que as projeções para o futuro são extremamente favoráveis, não havendo qualquer previsão de desequilíbrio, não há qualquer déficit atuarial, ou seja, déficit projetado para o futuro a ser equacionado, não há. O que há é sempre sobra de dinheiro e nunca falta. Projetando para o futuro que haverá sobra e não haverá falta, esse município, ou estado, ou Distrito Federal, ele pode, então nesse caso, excepcionalmente, colocar para os seus servidores públicos uma alíquota inferior ao do servidor público da União. Então veja, servidor público de ente que demonstre que não tem qualquer déficit a equacionar, demonstrou isso, não corre risco de quebradeira, então neste caso admite-se que se tenha uma alíquota menor que a da União. Caso contrário, a alíquota dos servidores dos estados, DF e municípios devem ser sempre igual ou superiores à alíquota dos servidores federais, que hoje está em 14%. Então, em regra, todos os estados, Distrito Federal e municípios que têm um regime próprio deverão ter uma alíquota no mínimo de 14% ou mais cobrada dos seus servidores. Se alguma tiver uma alíquota menor, é porque demonstrou
que está bem das contas e não há qualquer déficit a ser equacionado. Agora vamos supor que um determinado município comprovou que não tem qualquer déficit financeiro a equacionar, déficit atuarial a equacionar, que está bem de dinheiro, está tranquilo para o futuro. Pode colocar uma alíquota menor para os seus servidores? Pode. Só que aí vira uma outra limitação. Mesmo quando a alíquota do servidor, do Estado, do DF, do município, puder ser inferior à alíquota dos servidores da União, ainda assim, jamais poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis pelo regime geral de previdência. Nunca abaixo da alíquota do regime geral. Regra geral, portanto, todos os servidores dos estados, DF e municípios devem contribuir com a alíquota igual ou superior da União, que é 14%. Para ser menor, demonstram que não tem qualquer déficit financeiro, déficit atuarial a ser equacionado, e aí pode ser uma alíquota menor, mas nunca menor, neste caso, do que as alíquotas aplicáveis ao regime geral. Combinado? Pessoal, sabemos como é que é, qual é a alíquota e quais são as faixas progressivas, como funciona para os demais entes, qual é a base de cálculo. Sabemos o que a gente tem que saber, tudo sobre a contribuição do servidor ativo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a contribuição do aposentado do pensionista? Então, nos encontramos no próximo tópico. Até já!